Esporte Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu tá na área. Ele que quase sempre era expulso da sala de aula. Não, é o outro Felipe. Você não. Boa tarde, cara. Você tá bem? Tranquilo? Beleza, Dequinha, tranquilo. Por que você tá rindo, Camila, cara, me perturbando aqui, vou dar um abraço entendi, pra ela. Entendi. Tem nada a ver com essa história que eu contei, não. O Nada que tu falou mesmo? Nada, Perdão. nada, cara. Olha só. Zeca. Ué, cara, contando as histórias aí do tempo Gisele, que você estudava. Gisele mandou um abraço pra Clênia e tá mandando pra tu também. Ah, entendi. Tá curtindo a Terê, né? Gisele tá falou sempre que com tá a curtindo. Então tá Gisele, Reginaldo, os dois gordinhos. bom. É, rapaz. Todo mundo ligado na Terê FM. Rapaz, um monte de apelido assim. É, pô. Tá certo. Por isso Não, que pô, você são um monte de pessoas diferentes, né, Zeca? Eu, hein? Tá certo. Manda um beijo aí pra minha mãe e pra minha filha, Maria Júlia e Dona Elisete, que estão... Maria Júlia. Maria Júlia tá indo pra escola pra comer merenda, né? Porque não estuda, né, Dona Maria Júlia? Que isso? Olha só, Na minha época de moleque, todo mundo perguntava, tu vai pra escola pra quê? Vai pra estudar ou pra comer merenda? Rapaz. Mentira, Maria Júlia não vai pra comer merenda não, vai pra fazer bagunça. Olha incentivo que dá pra ele, cara, é isso aí. Não, ela estuda pra caramba, tenho certeza. Estuda muito. E come merenda também, isso Muito, aí tem que não, aproveitar, mas inteligente ela é demais. Parabéns, muito bem, filho, isso parabéns. mesmo. Beijão, hoje tá a Semana das Crianças, né? É, poxa, tem que aproveitar. Só alegria. Só boa, Beijo, né? filha, papai te ama. Beijo, mãe, te amo. Muito bem. Faz o isso Pix. aí. Olha só, Esqueci a Flamengo... marmita, faz o Pix. Viu? Precisa. Meu camarada, é o Fala, seguinte, Zequinha. olha só, será que o Flamengo precisa de Pix, coisa e tal? Não, Ah, lá meu é irmão. diferente, né? Lá é tranquilo, tem muito Sei dinheiro, né? Só que é o seguinte, Sim. o Flamengo aí, pra conquistar esse brasileiro agora ficou um pouco mais complicado. Sim. Ontem venceu bem o Botafogo por 3-0. O segundo tempo foi bom, né? Então. Mas o Palmeiras, cara, atropelou também o Bragantino, tá? Que tal, De virada, né? O Palmeiras ganhou de virada aí, de 5-1 do Bragantino. Rapaz, a verdade é que o Palmeiras não costuma falhar, né? E no final o time é muito eficaz, né? Sim, nesse final de campeonato o Palmeiras subiu muito de produção, Verdade. né, Zeca? Assim... É um time muito eu seguro, acho que né? Muito o casca jogo, grossa, sim, né? o jogo decisivo, de fato, vai ser o jogo desse domingo. Agora, É óbvio que mesmo que o Flamengo vença o Palmeiras, o Flamengo ainda fica atrás do Palmeiras por critério de desempate, né? O Palmeiras vai ter uma vitória a mais ainda. Ambos têm um jogo a menos, né? Então, o Flamengo precisa que o Palmeiras O Flamengo precisa não só vencer o Palmeiras, precisa que o Palmeiras escorregue também. Deu algum vacilo, um empate, alguma coisa assim. A verdade é que foi uma tragédia aquele jogo contra o Bahia. O Flamengo perder pro Bahia foi uma tragédia. Pelo menos um empate já seria, né, suficiente pro Flamengo voltar à liderança vencendo o Palmeiras. Atrapalhou bastante, Mas né? falando do jogo de ontem, o Flamengo, a meu ver, tinha um jogo, de certa forma, dominado o jogo todo, mesmo no primeiro tempo, que o Flamengo não criou tantas chances assim. O Botafogo acabou chegando em alguns momentos no princípio do primeiro tempo, mas nada assim que assustasse, né? O Flamengo, pelo contrário, né? Quando tinha... Não assustou tanto no primeiro tempo, mas no segundo tempo, quando tinha a bola, costumava, né, procurar mais o gol mesmo e acabou achando por 3 vezes, né? Assim, eu não sei se foi tanto mérito do Flamengo, óbvio que foi mérito, não dá pra dizer que não, mas se foi, assim, aquele jogo de muito mérito do Flamengo ou demérito do Botafogo, que teve no seu treinador algumas falhas, eu vejo, inventa muito. Eu acho que foi as duas coisas, porque o Flamengo, assim, não fez aquele jogo espetacular, mas foi eficiente. Esse jogo fez uma grande jogada, tocou pra Pedro, ele fez depois, sim, cara. eu vejo um jogo pra dar moral, porque você bateu num rival direto. Exato. Regional, né, também, é um clássico regional. Foi na casa dos caras, no gramado lá no tapetinho, entendeu? É pra dar moral sim pro Flamengo. O Flamengo foi bem no jogo, dominou o jogo, foi muito bem. Mas, ainda assim, eu acho que teve muitas falhas do Botafogo. Falando do problema que é hoje, acho que é pra todo mundo no campeonato, a arbitragem. Teve muita reclamação por parte do Flamengo. Só pra variar um pouquinho. Sim, foi divulgado o áudio do VAR, daquele pisão. Eu não me lembro quem que pisou. Não me lembro agora. Agora me deu branco. Também não lembro. Ele pisou no pé do Luiz Araújo dentro da área. Aí o áudio do VAR foi o seguinte: eu vi um pisão insignificante. Que pisão que é insignificante, cara? Pisou falta, cara. Ele não falou importa. que foi sem querer também, não. Não, ele não falou isso. Ele falou que foi um pisão insignificante e que, tipo, mesmo sem o pisão, o Luiz Araújo não ia disputar a bola. Mas, cara, é um pisão dentro da área, uma falta, né? Se fosse fora, eu acho que daria falta, né? O Felipe Luiz, inclusive, reclamou de um todo, não só desse lance, mas ele falou que ele vê que é muito difícil marcar falta a favor do Flamengo, já contra não tem tanta dificuldade, né? Eu achei que o juiz distribuiu os cartões pro Flamengo que não tinha necessidade, em momentos que não tinha necessidade.
E depois ele meio que perdeu o controle do jogo, saiu distribuindo cartão e tudo mais. Menos mal que não tirou ninguém do Flamengo do jogo contra o Palmeiras. Mas assim, perdeu o moral durante o jogo, já ninguém respeita, é complicado, aquela bagunça. E se você for... Depois tu para pra escutar o áudio do VAR, tu vai escutar a quantidade de palavrão que esse juiz falou pros jogadores. É mesmo? Ah, beleza, é no calor do momento, cara. Mas ele é autoridade em campo, ele tem que falar. E tipo assim, não só a autoridade, ele tá sendo gravado, cara. O áudio vai ser solicitado, tu vai soltar um monte de palavrão. Respeito, né? Pensa, né? E tipo assim, a partir do momento que tu fala assim com o jogador, tu dá liberdade pra ele falar também com você. É lógico. Aí mas beleza, a gente não tá aqui pra julgar isso. O fato é que o Flamengo venceu 3-0, gols de Pedro, deu branco, Luiz Araújo e Plata. Exato. Né? Isso aí. E o Felipe Luiz elogiou muito o Pedro como é que fala? Na coletiva, pós-jogo, né? Ele falou que o Pedro é um jogador top, mas o que o campo fala, óbvio, né? Falando sobre a titularidade do Pedro. Exato, perguntaram, pô, o Pedro não é titular, né? Fez gol, coisa e tal. Ele falou, o campo fala. Então, assim... Sim. É com ele, eu acho o seguinte, o Felipe Luiz ele não escala de acordo com o que todo mundo escala, né? Digamos, eu vou botar os melhores. Depende ele vai, do jogo, né? Depende do jogo, mas assim, se for um jogo que ele quer um cara mais... como é que fala, gente? Mais incisivo não, é mais agudo, mais... Que consegue pressionar mais. Isso. Entendeu? Ele vai de Bruno Henrique ou Plata. Exato. Porque, tipo assim, ele gosta daquele atacante que vai pressionar o zagueiro. E o Pedro não aguenta. Ele não aguenta correr lá pra marcar o zagueiro, correr pra marcar defensivamente, correr depois pra atacar. O Pedro não aguenta. O Pedro é pesado, bem mais pesado. Por outro lado, precisa de um cara que, precisa jogar uma bola, tá fazer difícil, gol. O cara faz. O Pedro tem muita qualidade. Pô, você viu o passe que ele deu no gol do Luiz Araújo, a qualidade dele. Verdade. Então, assim... De fato, né? Agora, voltando pro lado do Botafogo. O negócio pro lado do Botafogo meio complicado. Na entrevista coletiva, o Ancelotti falou, né, que viu equilíbrio na primeira etapa do Clássico, entre Flamengo e Botafogo. Realmente, o Botafogo conseguiu jogar mais no primeiro tempo, conseguiu jogar melhor, né, no primeiro tempo. Mas que durante o jogo o Botafogo foi caindo de rendimento. Eu acho assim, a zaga fica... Não vou falar que fica aleijada, mas a zaga fica meio desproporcional, digamos assim, com o Marçal. Não digo nem por ser dois canhotos, porque ele tinha dois canhotos. Ele não tinha o Alex Telles também na esquerda. Ele usou o Barbosa, que é fora de série, muito bom zagueiro. Mas do lado do Barbosa, ele tinha o Marçal. Tudo bem, é um cara muito experiente. Mas o Botafogo estava bem no primeiro tempo fechado, estava difícil do Flamengo fazer alguma coisa. Você vê, o lance do gol que o Cebolinha lá, que se machucou, o Cebolinha ganhou uma bola, foi com ele, cara. O vacilo foi dele, no que deu o Pedro dar o passe pro Luiz Araújo. Ele vacila. Assim... Ele tem o David Ricardo, que é um bom zagueiro. Tudo bem, é canhoto também, mas é zagueiro, cara. O cara é canhoto. O que você prefere? Você improvisa um lateral esquerdo na zaga ou você bota um zagueiro canhoto pra jogar do lado direito? Só se for um cara que arrebenta mesmo a zaga na lateral, é difícil a gente ter isso hoje em dia. É muito difícil, assim... não vou te falar, não é difícil. Mas o Botafogo não tem esse jogador. Bem nas duas posições. O Botafogo não tem esse jogador. Não tem. Se tivesse, com certeza ele estaria na zaga. A gente entende que tinha desfalques e tudo mais. O Botafogo não tem zagueiro. Por hora, o Botafogo não tem um zagueiro de confiança destro. Porque o Caio tá machucado, o Gabriel é garoto e parece que não ganhou a confiança do Ancelotti. Jogar um clássico assim é difícil. Sim. Ele falou o seguinte, o técnico falou que quando o time toma um gol, parece que cai de produção. O time desconcentra. Trabalhar nisso. Sim, desconcentra. De Deus, o que acontece? Aí começa a ter aqueles erros bobos. Parece que quer resolver, sabe? Não, a gente tem que fazer um gol logo. E aí começa a ter aqueles erros bobos e infelizmente... Mas é um time tão experiente assim. Sim. E ele falou outra coisa também. Quando o artilheiro do time tem 4 gols, realmente tem algo errado. A gente sabe quem é o artilheiro? É o Botafogo no campeonato? É o Savarino, né? Savarino. E ele é meia. Pois então, assim, você vê... Eu acho que ele já chegou e falou, a gente não tem o centroavante. Então... Eu acho que ele quis dizer isso. Eu quer dizer, tem uma coisa errada aí, né? Eu entendo que o Botafogo, talvez tenha precisado vender o Igor. Trouxe o Arthur. Show, o Arthur não tá legal. Aí tem o Cris Ramos, que tem 3 gols. O Arthur tem 4 gols em 20 jogos. O Cris Ramos tem 3 gols em 9 jogos. Tá vendo? Isso juntando todas as competições, tá? E... Cara, tem o Mastriani lá que ele nem testa, mano. Tudo bem que no treinamento fala também, né? Não é só o campo. Mas, não sabe o sei lá, cara, o jogo é diferente, né? Bota o cara no jogo pra testar, mas vai não que... sei. Se o cara não tá bem lá, no treino, testa, mano. Mas testa. Tu vê, tipo, se não tiver ninguém pra botar, ele não vai de Mastriani, não. Ele vai de, sei lá quem. Aquele jogo que o Arthur tava machucado e o Cris Ramos estava suspenso. Ele, se não me engano, o Arthur jogou no sacrifício aquele jogo.
Ele não usou o Mastriani, ele não usa o Mastriani. Ele não tem jeito. é um cara que ele prefere, deve dar nem bom dia pro cara, porque não usa de jeito nenhum. Mas a gente ele não sabe se o treino realmente mostra, a gente não sabe, né, o dia a dia. Mas parece que realmente assim... A diretoria entende ele que... não vai jogar, não. Sim, a diretoria entende que as lesões, né, tudo isso tem atrapalhado o trabalho do Ancelotti. Talvez por isso ele ainda esteja lá no comando. Exato. Mas ele já sofreu pressão ontem, quando ele tirou o Santos Rodrigues, que estava bem no jogo, e botou o Matheus Martins, ele foi vaiado. E foi como foi vaiado. De novo. Bom, sim, eu acho que o Botafogo vai deixar o cara até o final do ano, não sei como é que vai ser ano que vem. Só que tem uma coisa, realmente o cara chegou agora e ele não montou o time dele, então... então, não montou do jeito aí que é que tá. Só que tem um porém. Mas o Botafogo já começou esse ano 3 meses depois de todo mundo. Já começou tudo errado. E ano que vem, você arrisca no interino, É. porque o Ancelotti nunca se provou. E o teste que tá tendo, tudo bem, que tem toda dificuldade, não... Ainda mais que Tá ano legal. que vem vai ser diferente. O brasileiro já começa em janeiro. Sim, Não tem essa história, o brasileiro começa em março e abril, tá tranquilo. Exatamente. E como você sabe, no Campeonato Brasileiro, desde o começo, é importante Deixou você... os pontinhos pra trás depois, Isso aí, depois... vai ser complicado. A gente tá vendo aí agora o Flamengo. Perdeu a liderança porque perdeu pontos bobos, que não era pra ter perdido. Faz falta, Mas, é verdade. Vamos ver qual vai ser a história, o que o Botafogo vai fazer, se vai tentar realmente manter aí o Ancelotti e consagrar ele, ou se vai buscar alguém de renome aí no mercado. Vamos descobrir, acho que só no final do ano mesmo. Bom, exatamente. Vamos falar agora do Vasco. O Vasco teve uma importante vitória ontem com 1 a menos, cara. Sim, desde os 39 do primeiro tempo, o Moura foi expulso. E venceu por 2-0. Uma vitória, rapaz, realmente assim... Muito importante, assim, né? eu vou te falar o que foi muito importante pra essa vitória. Tudo bem, é pra se comemorar, óbvio, uma vitória com 1 a menos, já quase que 2 tempos, né? Exato. Mentira, quase 2 tempos não, mas, mais de 50 minutos com 1 a menos. Faz falta, né? Sim, Lógico, sim, claro que faz falta. E foi um jogador, né? sim, foi um jogador defensivo, muda todo o sistema, né? Essa é a verdade. O que acontece? Logo no lance seguinte, o Vasco fez um gol. O Ryan, que o Diniz tá rasga elogios sempre, né? O Ryan, ele, num contra-ataque, ele faz um golaço, cara. Disparou, chutou forte, o goleiro lá nem viu bola. Não precisa nem falar do goleiro do Fortaleza. Mas eu acho que isso aí foi muito importante. Porque se o Vasco tivesse que segurar a pressão do Fortaleza, principalmente no segundo tempo, 0-0, ia ser muito complicado. Óbvio que o Fortaleza martelou muito e parou num jardim que tava... Aquele jardim vistoso, né? No Léo Jardim, que tava naquele dia, né? Que quando ele tá nesse dia, meu irmão, o Vasco não toma gol. Não passa nada, pode ser quem for chutando, irmão. Vai ficar um ano lá chutando, a bola não vai entrar. E uma importante vitória, então, né? O Vasco venceu fora de casa por 2-0, muito legal. Sim. Hoje tem Fluminense em campo, Fluminense encara o Juventude. Sim, Fluminense e Juventude, 9h30 da noite no Maraca. Moleza, né? Moleza? Em termos, né? Porque o Juventude, você sabe, é pedra no sapato do Fluminense. Pois é. Sim. Mas o nesse campeonato tá mais ou menos. Sim, o Fluminense tem algumas dúvidas, né, Zeca? O Serna tava na seleção colombiana, ele chegou na madrugada de hoje. Então, assim, tem aquela dúvida pra saber se ele tá apto, como tá de cansaço, se vale a pena botar o Serna, então... Vai depender das condições físicas sim, dele. Sim, em contrapartida o Riquelme Felipe, garoto, 18 anos, nos treinos da data FIFA ele fez ali a função do Serna e foi bem. Então pode ser que a gente veja uma novidade aí, que ele não vinha jogando, pelo menos não como titular, ele até entra um jogo ou outro, mas ele não vinha sendo titular do time do Fluminense. Pode ser que a gente veja o Serna aí como titular hoje. Cara, eu gosto dele. Ele teve uma lesão séria no Carioca do Sol, não me lembro se foi no desse ano. Ele teve uma lesão séria no Carioca. Eu não lembro se foi aí esse, ficou, mas... eu acho que foi esse ano sim. Acho que aí foi. Ficou afastado um bom tempo, aí mudança de treinador e tudo mais, teve todo esse problema, acabou que ele foi ficando de lado um pouco, mas parece um bom garoto, que sim, né? Bom jogador, habilidoso, parece que tem personalidade, tem personalidade. Cara, muito bom ver a molecada que a gente tem visto cada vez menos aí, né, principalmente nos grandes, tirando o Ryan aí, que é uma baita de uma surpresa. Eu não me lembro assim de um garoto da base no Rio aqui jogando. Tem o GB também no Vasco, mas entra mais que de destaque mesmo, é o Ryan, né? Exato. O Lúcia Costa também, cara, sim, é dúvida, né? Ele tá treinando em separado, né? Tá treinando na academia por controle de carga. Além dele, tem o Keno, que saiu na última partida com dores. Foi num jogo contra o Mirassol lá, antes da data FIFA, né? Contra o Mirassol ele teve dores, também é dúvida. Então... Foi durante essa data FIFA, né? Se eu não me engano. Foi no meio de semana, foi na quarta-feira, antes da data FIFA. O jogo do Brasil foi na quinta, né? No meio da data FIFA, mas... Sim. O seguinte, temos uma provável escalação aqui que pode mudar tudo.
Fábio Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, René, Hércules, Martinelli, Lima, Canóbio, Riquelme, Soteldo e Cano. Muito bem, então Essa tá aí. é a provável escalação que a gente Provável tem aqui. escalação. Gabriel mandou palpite aqui, Gabriel sempre na técnica da O TV. Formoso teve aí também, mandou palpite. Também, mandou palpite. DJ Formoso. Vai de quem primeiro? Gabriel? Vale o Gabriel aí. Porque senão ele fica chateado. Pô, de quanto que o Gabriel falou que o Juventude vai ganhar? 2x1 pro Juventude. É ruim. Falou, mesmo. mentira. Você achou que era zoeira? Eu achei. Ele achou que o Juventude. Ele acha que o Juventude ganha mesmo no Maraca, cara, por Não, acho que 2x1. o Fluminense vai ganhar. 2x1 Fluminense. Pra mim, cara, vai ser mais complicado. O Juventude é meio enjoadinho, mas o Fluminense ganha por 1x0. O DJ falou que 1x1 o jogo, empate. Então tá bom. Show. Tá falado. Aquele abraço. Valeu. Um abraço. Tamo junto. Esporte Terê. Esporte Terê FM.